Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Eu sou Juliana e hoje estamos no nosso 43º episódio. E eu tô muito feliz com esse convidado de hoje, né? Ele foi uma sugestão de um seguidor que falou muito bem dele. E eu já mandei mensagem pra ele já me retornou super rápido. E aí, é até bom porque a gente continua bem no aquecimento que a gente tá, né? Do tema que é HIV, que é toda essa bandeira que a gente tá levantando, né? Contra a luta contra o preconceito, informação e tantas coisas que a gente tem que evoluir, que não evoluiu como a medicina. Então, é isso. Eu queria apresentar hoje para vocês o Adriano Lopes. Seja muito bem-vindo ao Estrela Muito Podcast. Estou obrigado, muito feliz que João. você veio, Eu que viu? agradeço Depois a pelo gente vai mostrar o filhinho convite. dele lindo que está aqui assistindo a gente. Eu que agradeço pelo Lindo! Eu agradeço pelo convite, a oportunidade, né? Sempre que tem essa oportunidade, eu já falei, sempre falo isso quando eu tenho convites assim, de mídia, essa oportunidade de poder estar trabalhando, mostrando informações, trazendo informações para combater o preconceito e estigma, é muito gratificante para mim. Maravilhoso. E você sabe que você foi o único homem heterossexual que eu encontrei para trazer sobre esse tema aqui? É difícil. Realmente é difícil. Eu também não conheço assim que trabalha nessa temática de redes sociais, de levar informação. Eu não conheço também nenhum É, porque agora você é hétero. público, né, Adri? Até esses caras podiam se aproximar de você, né? Porque vem que você é casado, que tem um filho. Então, acho que é muito legal mostrar você mesmo. Sim, eu recebo às vezes mensagens de alguns seguidores, apesar dos meus, das minhas redes sociais, a maioria ser mulheres, né? Sexo feminino, é, cerca de uns 80% são mulheres e 20% são homens, mas a grande maioria é do Sim. público LGBT também. Mas tem vez ou outra aparece ali um hétero, né, pedindo conselho, perguntando, ou um hétero que não vive com HIV, mas que Sim. se expôs E que tá e tá preocupado. preocupado com a questão de exame para tirar dúvidas, né? Mas assim, o que vive com HIV mesmo eu conheço mais alguns, mas não que está nas redes sociais. É, e assim, o que eu achei muito interessante da tua história foi que realmente você contraiu a doença na pior época, que foi logo do início da descoberta, né? Foi 1985, né? 85. E até só contando antes, ele que vai contar a história dele aqui, mas o Drible, ele vive com HIV há 37 anos, ele é hemofílico, e foi bem naquela época que, né, que foi muito forte, né, para os homossexuais, para os hemofílicos, e impactou tanto, né, naquela época. Eu vou começar pelo início. É que eu tava até comentando nos bastidores, mas se eu for começar a contar a história todinha, desde o início, né, a minha história todinha desde o início, a gente vai ficar aqui acho que uns 2, 3 dias e não acaba as histórias, são muitas Não, mas você histórias. tá sendo um ótimo influenciador. Eu sei que você vai dar umas resumidas Sim, boas, sim, assim. tem que dar uma, uma, Pensa que uma isso boa tudo vai virar um vídeo resumida. de 1 minuto, tá, Adri? Sim, No vou resumir bem final. rápido, então. Tô É, brincando. Deixa eu explicar primeiro, que acho que muita gente não sabe o que é a hemofilia. A hemofilia, ela é uma doença ou uma deficiência hereditária. É uma deficiência de coagulação sanguínea. Então, o que acontece? Dentro do organismo tem os fatores de coagulação e no caso do hemofílico, um desses fatores, que seria uma dessas proteínas, o organismo ele não produz a quantidade necessária. Então, para não haver uma hemorragia, né? Porque o que acontece com o hemofílico é o corte ou até hemorragias internas, né? Articulares, não para de sangrar. Uhum. Então tem que tomar, na época se tomava, quando se começou tomando sangue e com a evolução também do tratamento chegou-se ao fator 8, né? Que é só a proteína necessária mesmo. E foi através desse fator 8 que milhares de hemofílicos nos anos 80 foram infectados com HIV. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Milhares de hemofílicos foram infectados. Aí você falou, bem no início, né? O vírus do HIV, ele foi descoberto, o vírus, né? Uhum. Foi descoberto em 83. 83. 83. Onde que foi o primeiro caso?
O primeiro caso, se eu não me engano, foi Estados Unidos. Tá. Mas há relatos anteriores que não sabiam ainda o que era, né? Então, até se descobrir o que era, acho que muitas pessoas acabaram indo a óbito sem saber o que era, né? Mas a descoberta realmente do vírus, né? Quando começou a aparecer os casos entre os homens gays e foi feita toda a pesquisa, né? Aquela polêmica toda, todo o preconceito, mas tiveram médicos que começaram a pesquisar para saber o que estava acontecendo e descobriram o vírus do HIV. Bom, então essa descoberta foi em 83, em 85, eu e vários hemofílicos foram infectados com HIV. E como que foi essa questão de saber do diagnóstico? Na época eu tinha 10 anos de idade, é bem irônico porque eu tinha acabado de completar 10 anos no dia 3 de julho e no dia 4 de julho eu fiz o meu segundo exame, eu descobri que eu tinha feito já um, anos mais tarde. Eu fiz um em junho, deu negativo, e no dia 4 de julho foi repetido esse exame, e nesse já positivo. Então, os médicos chamaram os meus pais e falaram com eles. Na época não se sabia nada, não se tinha conhecimento algum. Nossa. Né? Não se tinha, nem os médicos tinham... Foi 85. 85. Nem os médicos tinham nenhum conhecimento. Só foram lá e avisaram, olha, aconteceu isso e isso. Fizemos o teste, né? Porque a gente estava vendo que apareceu alguns casos de hemofílicos, né? Em outros países. Fizemos o teste. Inclusive, esse teste feito em 85 foi porque a médica conseguiu pegar alguns testes e trazer, porque não existia o teste no Brasil em 85. O teste só começou a vir para o Brasil em 86. E testou ali vários hemofílicos e a grande maioria daquela época foi infectado. E aí minha mãe ficou desesperada, né? Não, e agora, e agora, e agora? Bom, o médico falou, agora, não sei. Nossa. Né? Agora tem que esperar para ver o que vai acontecer. Aí minha mãe, desesperada, disse que esses são relatos dela, né? Porque eu não me lembro, não estava na sala. E começou a chorar e agora, e agora, e agora? O meu médico era hemofílico. O meu hematologista na época era hemofílico. Ele virou para ela e falou assim, mãezinha, e agora? Nem eu sei, porque eu também tô. Jura? Mentira. Até me arrepia Nossa, de cantar. Eu também tô, e eu tenho duas filhas, se eu não me engano. E você soube notícias dele até hoje? Ele morreu. Ele morreu? Ele morreu pouco tempo depois. Foi muito rápido também. Porque assim, era muito engraçado. Era muito estranho, porque tinha pessoas que recebiam o diagnóstico e depois de um mês vinha óbito. Né? Acho que o impacto emocional era tão forte e o pânico naquela época era tão grande, né? Que ele virou para minha mãe e falou assim, mãezinha, faz só uma coisa. Não assiste jornal, não lê jornal, não escuta notícia em rádio. O médico falou isso para sua mãe? Não escuta notícia em rádio. Qualquer dúvida que você tiver, você vem aqui e pergunta pra gente. E foi o que minha mãe fez. Minha mãe seguiu certinho. Esqueceu completamente daquilo. Pra mim, a médica veio, conversou comigo de um modo lúdico, né? Explicando pra mim o que tinha acontecido comigo. Você tinha 12 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. É um bichinho que entrou em você, ele ataca os soldadinhos de defesa. Isso eu guardo pra mim até hoje, que foi assim que eu expliquei pro meu filho quando ele veio perguntar pra mim, pai, o que é HIV? Você tem HIV, né? Porque ele veio gravando os vídeos, né? Nossa, muito legal. Inclusive, eu vou gravar isso aqui separado pra você falar. E aí eu expliquei pra ele, filho, ó, só, o pai aconteceu assim, o HIV é um vírus que entrou no corpo do pai através do remédio, e ele ataca os soldadinhos, faz a defesa e tal, e aí o pai tem que tomar o remédio e tal. Então, da mesma maneira que a médica me explicou,
me ficou na minha Que legal. memória e eu expliquei para Explicou pro ele. seu filho. Eu falei assim, quando você crescer mais, a gente vai ter uma conversa um pouquinho mais profunda, tá Sim. bom? Aí ele, tá bom, pai. Então foi isso. E o que que aconteceu? Durante 2 anos, a minha mãe esqueceu. Continuamos, né, nossa vida. Ela simplesmente esqueceu. HIV, AIDS, eu não assistia, não via noticiário e tal. Então aí com 12 anos eu comecei a ter os primeiros sintomas. Eu Que eram? tive manchas vermelhas na pele, né? Parecidas assim um pouco com catapora e uma febre muito alta. Ela me levou para o hospital. Chegou lá, os médicos fizeram aquela banca, né? Em volta de mim, 3, 4, 5 médicos e começando a conversar. E agora, que é isso? E minha mãe, doutor, o que meu filho tem? Doutor, o que meu filho tem? O que meu filho tem? Desesperada. Nossa, imagino. Ele era esse médico. Uhum. Ele saiu da sala, virou para outra médica e falou: explica para ela porque eu não vou conseguir. Ai, gente. Ele que tava também, Ele né? também. E aí a médica virou para minha mãe e falou assim: mãe, é os primeiros sintomas. Os primeiros sintomas da AIDS. Aí, pronto. Perdão. Imagina. Então, aí, com 12 anos foram os primeiros sintomas e aí a vida que segue. Naquela época não tinha muito o que se fazer, aparecia uma oportunista, antibiótico, se tratava a oportunista, né, a infecção que aparecia. Não tinha medicamento para o HIV. Não tinha. Foi chegar só em 92 o AZT, né? Então você vê, dá um pulo de 85 para 92, são quase 7 anos, é isso? É que eu fiz a conta certa? Então foram 7 anos ali pro vírus desenvolver. E você foi sentindo ao longo desses 7 anos, você foi debilitando mais, assim, como Eu comecei a ficar bem ruim mesmo a partir dos 14 anos. 14? 14 anos. Que aí eu comecei a ter... a emagrecer muito. Eu tinha uma febre que ela era constante. Uhum. E era uma febre muito alta, era 40 graus. Eu não conseguia comer, eu tinha muito cansaço. E eu tinha muita sinusite. Tá. Então me atacava sinusite. Era uma coisa assim, horrível. Então era tratado só com Mas você já antibiótico. tinha noção da gravidade aos 14 anos, né? Como que foi isso na sua cabeça? Porque daí já era aquela fase que tava todo mundo AIDS, não sei o quê, Então, né? Já era Cazuza essa época. Cazuza. Bem essa época, quando você tava com uns 14 e... Foi, o Cazuza faleceu, morreu em 90. Foi mais ou menos nessa época. Mas né? aí você já tinha consciência do que você tinha de Sim, tudo. né? E nessa época, quando o Cazuza morreu, o Cazuza, eu lembro que a gente estava até assistindo um tempo antes, ele tinha ido para os Estados Unidos para fazer o tratamento. Para tomar o AZT. Ele foi para lá. Uhum. E aqui no Brasil ainda não... Nada, não tinha chegado nada. E logo que ele morreu, eu falei assim, poxa, se ele que teve acesso ao tratamento morreu, o que será de mim? O Cazuza, realmente, ele foi o pioneiro de experimentar... O que será de mim? Eu tava esperando chegar alguma coisa, né? Alguma novidade, não chegava. Eu fui começar o tratamento em 92 com o AZT. 92 chegou a AZT. Assim. O AZT, comecei com o AZT. Tá. Em 92. E pra mim, nessa época, com 14 anos, eu tinha acabado de sair do ensino fundamental. Eu tava cheio de planos. Uhum. Já sabia o que eu ia fazer. Aí eu comecei a fazer um ensino médio. Na época a gente chamava de colegial técnico em publicidade. E já mandei currículo para um monte de agência. Aí uma agência me chamou para fazer entrevista. Aí eu falei, olha, a hora que você terminar o seu curso, você vem aqui que a gente vai
vai te pôr de estagiário. Então, eu já tava com o meu futuro traçado. Ô, Dri, mas você contava para as pessoas ao seu redor que você tinha para os seus amigos? Você sofria preconceito nessa época? Mesmo, sabe, todo mundo sabendo da forma que você se infectou, mas preconceito sempre tem no HIV, Não, né? o HIV, Não muda, né? a grande diferença do preconceito comigo, que não fui infectado por meio sexual, e o preconceito das pessoas que foram infectadas por meio sexual é assim, o preconceito que era feito comigo era um preconceito disfarçado. Mas sempre teve, né? É um preconceito disfarçado. Como que eu digo pra você que é um preconceito disfarçado? É tipo, Com pena, mas não te julgando, né? não é assim, ai, você não tem culpa, mas dá Fica licença. longe. É exatamente isso, tipo, não fica. Ai. Entendeu? Principalmente na adolescência, né? Que era a época de namorar e tal. E eu sempre fui muito aberto, eu nunca escondi. E naquela época não dava pra esconder muito, né? Porque eu ficava muito debilitado. Então as pessoas perguntavam: o que que é que você tem? O que que é? Então não tinha como Sim. esconder, né? Mas aí o AZT você já começou a sentir que as coisas estavam começando a melhorar? O Não, AZT não melhorava? não, O que o não. AZT fazia? Que... O AZT, ele tinha alguns efeitos colaterais, tipo, muito cansaço. Eu tinha muito cansaço. Eu não conseguia fazer muita coisa. É, eu não lembro muito bem se era o AZT, porque aí depois chegou o AZT, aí depois chegou outro medicamento, que acho que era o didanosina, o DDI. E fora o AZT ou os outros medicamentos, eu tomava mais medicamentos, né? Eu tomava... Pra você ter uma ideia, eu tomei remédio para quem tem lepra, que era o Dapsona, a talidomida, que depois foi proibida aqui no Brasil. Eu tomava antibióticos, isso tudo para prevenção. Isso tudo para prevenção. Então, na época, além dos remédios do HIV, eu ainda tinha que tomar outros Muita remédios coisa preventiva para evitar os preventivo, oportunistas. e às vezes tinha que tomar outros remédios por causa dos efeitos colaterais. Entendi. Então, aí somava ali, eu chegava a tomar quase 20 comprimidos por dia, Nossa, Adri. né? Somando tudo que eu tomava. Fora que Que às aí vezes que veio o nome coquetel, né? coquetel, porque era uma mistura. Você pegava antibiótico, você pegava, esse aqui é para tratamento não sei o quê, mas vai pelos estudos serve também, esse aqui, fazia aquele coquetel e a gente tomava diariamente, né? E aí tinha os efeitos colaterais, né? Uma época... Então você teve uma adolescência e juventude complicada, até por conta Sim, de eu todos os... abandonei, tive que abandonar os estudos, não consegui concluir, né, o ensino médio. Eu comecei o primeiro ano, aí já fiquei doente. Nesse mesmo ano, com 14 anos, né, com 14 anos os médicos, eu lembro que uma vez minha mãe me levou ao médico e eu tava bem ruim, bem mal mesmo, e toda vez que eu ia era antibiótico e não resolvia. E a médica chamou, isso minha mãe contou, né, pra mim, porque eles nunca falavam nada na minha frente, né, apesar de eu querer que falasse, né, já tinha 14 anos, já achava que eu era todo empoderado. Ela pegou, chamou minha mãe e minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte, muito batalhadora, de correr atrás, de não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E lá no hospital eles achavam que ela era uma mulher muito forte, só que aí a médica pegou, virou pra ela, chamou: mãe, bem aqui. Olha, mãe, é o seguinte, eu quero que você vá já preparando a família, se prepara, porque não tem mais nada que a gente possa fazer pelo Adriano. Então, vai se preparando. Aí ela achou que minha mãe, né, ia se mostrar ali a Mulher Maravilha, né? Minha mãe começou a ter uma crise de choro. Você é filho único? Não, tem mais 2 irmãos. 2 irmãos. 2 irmãos. Eu sou o único que é hemofílico. Mas mais velho ou mais novo? Um mais velho e um mais velho. novo. Aí minha mãe começou a ter uma crise de choro. Não, você é o do meio. Eu sou o do meio. Ah, entendi. Eu tenho um irmão de 50 e um que vai fazer Tá. 40. Vou fazer 48. Também teve uma crise de choro, eu imagino. Nossa Senhora. Aí a médica ficou desesperada, né?
Aí, mas onde já se viu falar isso pra uma mãe e tal, e chorando, aí chamou psicóloga, tudo. Aí nessa época minha tia descobriu que tinha um cara que fazia uma garrafada, que ajudava, porque não sei quem que também tinha AIDS e tal, tomou, ficou bom, não sei o quê. Aí minha mãe foi Que bonitinha, foi tentando atrás, ele foi com meu tio, meu pai e tal, foram pra Minas Gerais atrás desse cara. Esse cara veio, fez pra mim a garrafada, que era limão com ovo. Lá todo um processo. E eu tomei essa garrafada por acho que uns quase um ano. Era horrível, Tipo, você tenebroso. nunca mais tomou limão nem ovo até hoje. Não, até tomo, mas assim, não os dois juntos. Tá. É muito ruim. Mas foi o que me levantou. Na época não se tinha nenhum tipo de medicamento, não se recorria ao que aparecia, né? A médica até riu. Minha mãe perguntou, eu posso dar pra ele? Ela falou assim, olha, o máximo que vai acontecer é dar uma gastrite, né? Porque suco de limão, era 5 litros de limão, de suco de limão com... Acho que era... Pra cada 5 litros era 10 ovos, alguma coisa assim. Inteiros. Ela falou, o máximo que pode acontecer é dar uma gastrite, mas não sei se foi uma questão psicológica ou uma questão do negócio funcionar mesmo, foi o que me reergueu. Que legal. E consegui esperar até começar o tratamento, né? Quando Até que veio a começar o melhor notícia de tratamento. todas do mundo? A melhor notícia de todas do mundo, pra mim, veio há uns 12 anos atrás, mais ou menos. Que foi quando veio o Indetectável. O indetectável. Pra mim foi o indetectável. Você está indetectável, Que né? foi Quando o graças médico falou pra mim. ao novos Os remédios, novos né? medicamentos. Então, Porque quando até que chegou esse novo medicamento que realmente ele veio, acho curou que no sentido de transformar numa doença crônica? ele veio, acho que foi, se eu não me engano, foi em meados de 2010, Tudo isso. 2008. Olha, Até foi então era só o AZT? não, foram Vários que vão surgindo. O AZT novo, vários né? que foram surgindo. Não, em 95 surgiu os antirretrovirais, que era chamado o coquetel, que eram se tomava 3, 4, né? Que aí com o passar do tempo foi se diminuindo a quantidade, né, de medicamentos tomados. Muita gente pergunta, mas na época os medicamentos não eram eficazes? Eram e não eram. Porque eles impediam um pouco do vírus ele se reproduzir muito. Mas ele não baixava muito a carga viral e nem aumentava o CD4. Então, quando eu falo que eu vivi mais de 20 anos em situação de AIDS, foi porque o meu CD4 ele era menor do que 200. Eu vivi muitos anos com CD4 abaixo de 200. Era 80, 104, né? E teve até a ocasião de eu até ter que me arriscar para não morrer de outra coisa, né? Que era a hepatite C, que também foi descoberta em 92, quando veio o exame para o Brasil. Isso foi em 2008. Eu já estava com a minha esposa. 2007. Que o médico virou para mim. Nessa época, já os casos de óbitos por conta da AIDS tinham diminuído muito, né? Com os novos medicamentos. É nessa base que chegou os medicamentos. Agora que eu tô... É tanta coisa, tantas datas. Nessa base, mais ou menos, de 2005 para frente. Que eu lembro que ele chegou em mim e falou assim, Adriano, eu não estou mais perdendo pacientes para a AIDS nem para o HIV. Eu estou perdendo pacientes por causa da hepatite. Meus pacientes estão morrendo de cirrose. Porque além do HIV, grande parte dos hemofílicos também foram infectados com o HCV, que é o vírus da hepatite C. Ah, entendi, tá. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, tem o tratamento. Mas a hepatite C, ela é fatal, assim, em quantos %? Porque você não escuta muito falar, né? É porque a hepatite C, ela é silenciosa. Isso que eu ia falar, uma doença Ela é muito silenciosa. Ela deve juntar com outras doenças, né? Não, ela você só vai, se você não fizer o exame, só vai saber a hora que você tiver com uma cirrose hepática. Que é o fim ali do, entendeu?
ela é silenciosa. Por isso que é Ela muito em cima importante. tá o A fígado. cirrose, o álcool ataca o fígado também, né? Então, por isso Você que nunca pôde beber também? eu Ou bebo. bebe? Comecei a beber depois. Tem que ter uma fuga, né? De passar por tanta coisa. Eu comecei a beber depois que eu fiz o tratamento da hepatite. Um tempo Entendi. depois que o médico liberou, mas antes disso eu não bebia nada de álcool. Tá. O médico chegou pra mim e falou assim: tô perdendo os pacientes. Mas isso foi uma boa notícia pra você, né? Sim, sim. Ele falou: tô perdendo os pacientes pra hepatite C, pra cirrose. E eu já tinha, o meu fígado já era alterado. Toda vez que eu fazia exames já tinha alteração. Aí ele falou assim: olha, vamos fazer o tratamento? Aí eu peguei e falei assim: Aí ele falou assim: só que tem um problema. O seu CD4 tá 108. E o tratamento vai baixar o CD4. Então você vai correr risco de pegar uma infecção. Aí eu peguei e virei pra ele e falei assim: mas esse tratamento é eficaz? Aí ele falou assim: olha, a maioria das pessoas respondem bem, mas tem gente que não. Então vamos fazer o seguinte: você vai começar o tratamento, aí a gente já vai fazer o exame. Isso, pra ver. No primeiro mês, vamos dar um mês, já vai fazer o exame pra ver se está funcionando. Se estiver funcionando, você continua. É 1 ano de tratamento. Se não, a gente para. Aí ele falou: você quer arriscar? Aí eu falei assim: eu posso morrer disso? Aí ele falou: com certeza. Eu falei: então eu vou fazer o tratamento. Claro. E foi a melhor escolha, né? Vou fazer o tratamento. Comecei o tratamento. Hoje, o tratamento da hepatite C é um comprimido diário. Quando eu fiz o tratamento, eram comprimidos e injeções subcutâneas na barriga. E os efeitos desse tratamento eram parecidos com uma quimioterapia. O meu cabelo começou a cair, ficou ralo, eu sentia muita dor no corpo, às vezes enjoo. Então eu tinha que tomar, e aí tinha que tomar um paracetamol, deitar, que era bem forte mesmo. Você estava com quantos anos nesse tratamento, quando chegou o tratamento? Foi 2007, eu tava com 32 anos. Você passou uma vida meio que você... Não é que você tinha AIDS nesse período, você tinha as oportunistas, mas elas chegaram a virar AIDS e você ficou até esse período? Então, porque na verdade, assim, a condição de AIDS é o quê? Você está com a sua imunidade baixa de uma maneira que você pode a qualquer momento pegar qualquer tipo de infecção oportunista. Né? A última que eu tive grave foi uma toxoplasmose em 94. Eu fiquei 30 dias internado. Mas anteriormente eu tinha a infecção pulmonar, a sinusite, eu tive umas úlceras na boca que comeram toda a minha gengiva, a minha língua, e eu não conseguia comer. Para eu conseguir comer e até beber líquido, eu tinha que anestesiar minha boca toda. Então, foi tendo algumas oportunistas. A última foi em 94. Que aí, quando em 95 chegaram novos medicamentos, que já estavam lá nos Estados Unidos, o médico até falou assim: olha, a última... tem mais uma chance para o Adriano. Só que assim, os medicamentos ainda não chegaram no Brasil. Porque meu CD4, ele não subia. Ele não subia. Eu cheguei a ter o CD4 13, né? E ele não passava de 80. Aí ele falou: tem um medicamento, só que assim, não tem no Brasil, não tem gratuito ainda no Brasil, na época era o INSS, o INPS e tal. Aí ele falou assim: mas tem como comprar. Aí ele falou assim: é a última chance dele, porque se continuar assim, né, eu tinha acabado de ter a toxoplasmose. E aí o que aconteceu? Meus pais tiveram que comprar um medicamento por 3 meses. Pra você ter uma ideia, na época esse medicamento ele custava coisa de R$500. R$500 hoje é pouco. Na época, em 95, era muito, né? Em 95,
Era muito dinheiro. Seria 5 mil reais hoje. Por aí. Era muito dinheiro. E eles compraram por 3 meses. Por E esse remédio você acha que 3 começou a te meses. ajudar? E aí esse remédio, ele começou a dar uma... O meu CD4 começou a subir um pouco mais, né? Começou a subir. E eu parei de ter alguns oportunistas, né? Eu tinha, a sinusite era de praxe, eu sempre tinha, daquele jeito, mas nada mais grave, né, do que eu já tinha tido. E... Então, a partir de 95, que vieram os medicamentos, aí foi evoluindo, foram mudando, só que tinha um problema. Os efeitos colaterais dos medicamentos, cada um tinha um efeito diferente do outro e era um pior do que o outro, né? Então, tinha medicamento que baixava os leucócitos, aí eu tinha que tomar um medicamento para aumentar os leucócitos, que era uma outra injeção também. Entendi. Às vezes Subcutânea. ajudava numa coisa, mas ferrava em outra. Então você nunca ficava assim, vou tomar só o medicamento para o HIV. Não. Você tomava o medicamento para HIV e tinha que tomar mais algumas outras coisas para ali dar uma aliviada nos efeitos colaterais ou como prevenção. Então isso foi mudando depois de 2005, quando veio os outros medicamentos. E aí, a partir desse momento que as coisas foram mudando, principalmente lá onde eu faço meu tratamento, que tem uma unidade de hemofilia, se cuidava dessa parte de HIV só de hemofílico, a maioria dos pacientes estavam morrendo por causa da hepatite, né? Por causa da cirrose. E foi aí que ele falou pra mim, vamos fazer o tratamento. Aí eu fiz 1 mês. Aí ele falou, vamos fazer o exame. Ele falou, se não tiver dando certo, a gente vai parar, que não vamos arriscar. Aí eu falei assim, mas tá, e aí? Aí ele falou, aí não tem o que fazer. Aí, né? Aí eu falei, então tá bom. Aí eu fiz o exame. Em 1 mês, eu já tava com a carga viral do HCV totalmente zerada. Ah, que maravilha. Isso foi que ano? Posso que você lembra? Em 2007, no 2007, ano que eu casei. Né? Cara, e pior que não faz tanto tempo atrás assim, né? Não. Pra você ter uma ideia como eu tinha evoluiu. 29. 2007. E aí sua vida mudou, começou a mudar a partir de 2007, começou a sentir o que ia ser uma vida normal, né? Porque aí você começou a viver como uma vida normal, né? Sim. Sem aquela preocupação, será que vou morrer? Será que eu vou isso? Será que aquilo? Nossa, porque essa era a grande preocupação. Não se tinha, não se conseguia visualizar o futuro. Eu não conseguia, né? E eu tenho um problema com isso até hoje, né? Que minha esposa mesmo fala. Não, você tem que idealizar o futuro. Você tem que idealizar lá pra frente. Aí eu falei assim, desculpa, eu não consigo. Porque a minha vida inteira eu tinha que idealizar o agora, o hoje. Porque amanhã eu não sabia. Eu não sabia se eu ia estar vivo. E você tem muito isso de viver o hoje, né? Porque eu imagino que a sua cabeça não muda também, né? Você passou 30 anos da sua vida... Eu tenho muito de viver o hoje. Sem saber se você ia chegar amanhã, né? Eu tenho muito de viver o hoje, mas eu já tô começando a dar uma visitada no futuro também, né? Sim. Já tô começando a dar essa visitada no futuro. Tem que visitar também, né? Senão a gente não faz nem se planeja pra nada. Planejar, desejar, né? Porque na época... Você tá fazendo o que hoje? Que você trabalha com o quê? Eu tô aposentado desde 99, né? Eu até brinco, eu falei, me aposentaram porque acharam que eu ia morrer e eu não ia ficar tanto tempo aposentado, né? E na época eu tava muito doente e acabaram, o INSS me aposentou. Então, eu vivo da minha aposentadoria e da minha aposentadoria. Agora ele é influenciador digital, gente. Né, Dê? Agora é a nova função, né? Você influenciar pessoas. E até bom, porque eu sou bem chata, assim, que você já viu os outros episódios, eu tenho que controlar um pouco a hora, eu fico toda hora olhando ali. É a hora. A gente tem 20 minutos, que tem 2 histórias que eu quero conversar com você. A primeira é do seu relacionamento, como foi essa fase de relacionamento, que acho que é legal você dar uma resumida, gente. Você viu que ele fala detalhes. Sim. Não, a sua história é super interessante, mas eu tenho que resumir. Vamos resumir. Então, assim, contar um pouco dessa sua vida de como foi seus relacionamentos, e depois eu queria conversar um pouco com você ainda sobre preconceito e o que você acha que a gente tem que fazer pra melhorar
essa situação do HIV com o mundo e o preconceito? Tá, eu vou começar pelos relacionamentos. Tá. Aí eu comecei a me relacionar muito tarde. Uhum. Meu primeiro relacionamento eu já tinha 21 anos. E foi um namoro que durou 3 meses. Por quê? Eu frequentava uma religião, lá todo mundo sabia que eu vivia em condição de AIDS. Não escondia isso de ninguém. Então, é o que eu falo pra você, o preconceito disfarçado era assim. Você é o exemplo, mas eu não quero namorar com você. Sim. Tipo assim. E quando eu conheci uma garota que era de outro lugar, da mesma religião, no mesmo dia que eu conheci ela, já foram virar e falar assim, ó, cuidado que aquele cara tem AIDS. E mesmo assim ela foi me encontrar. A gente marcou de se encontrar e tal. E no início ela virou pra mim e falou, é verdade que você tem AIDS? Eu falei, é verdade. Pior que aquela época não dava nem pra falar, eu não transmito, né? Porque aquela época transmitia, não, né? eu transmitia até... Olha, eu casei com a minha esposa, conheci minha esposa, eu ainda transmitia, porque é minha segunda esposa, né? Eu ainda transmitia, eu conheci ela em Fez o erro duas 2006. vezes, tô brincando. Eu sou separada. Em 2006 eu ainda transmitia, eu fui parar de transmitir em 2012, ainda fiquei quase 6 anos com ela, Até ficar indetectável. até né? ficar indetectável. E era difícil, e eu até compreendia, poxa, gente, é um risco, risco, entendeu? É um risco. E aí eu comecei a namorar e tudo bem, aí logo algumas semanas ela já quis fazer o teste de HIV. E a gente não tivemos nada, né? Sexual, nada. Ela quis fazer o teste de HIV, insistiu nisso, aí levei ela, conversou com o meu médico, fez o teste, pá. No terceiro mês que a gente tava namorando, ela veio com uma história de que eu conhecia a família dela e tal. Eu falei assim, olha, eu acho que não vai dar certo, porque minha família não vai aceitar. Aí eu falei assim, mas como assim? Ela falou, não, minha família não vai aceitar, que não sei o que lá. E no momento eu implorei e tal. Aí ela ainda voltou atrás. Falou assim, tá bom, vamos tentar. Ela acabou de sair, eu peguei, parei, sentei, pensei, falei assim... Não preciso disso, Não. né? Me humilhar pra pessoa. Falei, não, tá errado. Tá errado. A família não vai aceitar, quem tem que aceitar é ela, não é a família, né? Não vou casar com a família, não vou namorar com a família. Você é apaixonado. E isso eu me arrependo até hoje, mas eu liguei pra ela e terminei o namoro por telefone. E nunca mais a vi. Aí depois... eu saí da religião e aí conheci uma garota no primeiro relacionamento. Aí saía com as meninas e tal, mas assim, eu não contava. Eu fazia o seguinte, eu saía, eu sempre usei preservativo, né? Sempre usava o preservativo. Eu saía, eu via, vou sair de novo, ou vai rolar um relacionamento, Sim. ou não. Se não, eu não contava. Eu acho que tá certo. Eu Acho ficava que ninguém quieto. tem que ser obrigado a Eu nada. só contava quando eu falo, não, eu vou investir, eu quero um relacionamento, que foi o que aconteceu. E assim, eu conto rapidinho, eu não demoro. É no máximo uma semana. Eu já vou e conto. Porque aí eu falo assim, se é pra sofrer, vamos sofrer logo no início. Porque senão você se apega em 2, 3 meses e Né? depois a pessoa sai, Sim. aí o que adiantou? Não, eu conheço casos, chegaram casos pra mim de pessoas que viveram 1 ano junto e a pessoa não conta e aquele desespero. Não, tem vários. A gente Acabou falou, eu dando já falei certo, mas bastante. é um risco de, né, a pessoa do outro se revoltar. Mas aí eu peguei e comecei. Eu tinha 21, ela tinha 15. E aí a gente foi morar junto, ficamos 9 anos juntos. E aí o relacionamento desgastou, não deu certo. Sempre usando preservativo. Sempre usando preservativo. Nunca aconteceu nada, né? Do jeito que ela entrou no relacionamento, ela saiu. Ela fala, ela entrou limpa e saiu limpa. E aí depois eu conheci a minha esposa, a Lucrécia. Linda. A Lucrécia eu conheci, é uma história bem legal, que eu tava trabalhando numa ONG para pessoas que vivem com HIV
Como chamava? O GIV, né? O Grupo de Incentivo à Vida, na Vila Mariana. E lá tinha o pessoal hétero, né? Que ia todo o público, né? Todas as pessoas, de todos os gêneros e orientação sexual, vivendo com HIV. E esse grupo, eles faziam reuniões, se juntava para, vamos se conhecer. Pessoas de vários lugares para se conhecer, para ver se rolava um namoro, porque era difícil você se relacionar. Ali eu era o único caso que me relacionava com pessoas soro diferente, né? Porque a maioria queria se relacionar, né? E o relacionamento não se baseia nisso, né? Eu falava muito isso. Gente, o relacionamento não se baseia em uma sorologia, não. Não vai achar que é porque a pessoa tem HIV que vai ser mais fácil, né? Sim. É uma série de coisas. Bom, resumindo, teve um encontro num barzinho perto da onde minha mãe morava. Eu estava com a minha mãe naquela época e eu fui nesse encontro. Esse encontro ia ser no Butantã, aí deu errado, passaram esse encontro para esse barzinho. Chegando lá, eram 10 homens numa mesa assim grande e 2 mulheres. Foi eu e um amigo, que inclusive eram assistidos lá da ONG, que acabou virando meu amigo. A gente olhou pra mesa, só cumprimentamos o pessoal. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você vai? Eu falei, não. E você? Ele falou, também não. Ele encostou no balcão, pediu uma bebida, aí eu sentei do lado, naquela época eu não bebia. Peguei um refrigerante, aí ele conheceu uma moça. Essa moça começou a conversar comigo e com ele. E tinha uma outra moça sentada um pouquinho mais distante, quietinha. Ela falou, minha amiga lá. Apresentou, aí eu fiquei a noite inteira conversando com ela. Naquele dia a gente ficou, se beijou, levei ela até a casa dela, que era pertinho ali também. Naquela noite eu falei que tinha hemofilia. No dia seguinte nos encontramos de novo, começamos a namorar. Com uma semana de namoro eu falei pra ela que eu vivia com HIV. E o resultado foi que a gente tá junto. Já vai fazer 17 anos. E como foi a reação dela quando você contou? Olha, ela ficou com muito medo porque ela perdeu um tio pra AIDS. Ah, tá. Ela perdeu um tio. Então seria assim até compreensível se ela não quisesse, tivesse o medo, porque ela viu, né, o tio. Então, mas ela é que ela fala assim pra mim, eu vi você como uma pessoa, um cara legal, um cara bacana, uma pessoa de caráter. E pensei, por que não? Por que não? Só por causa do HIV? Nessa época que você conheceu ela, ainda não tinham chegado os remédios que deixavam... Não estava indetectável. Indetectável, Não estava ainda. Você conheceu ela em 2006. Mas chegou logo em seguida, né? Imagino que quando você... Não, eu fui ficar indetectável uns 5 anos depois. 5 anos depois. Uns 5 anos depois. Que foi quando a gente começou a tentar ter filho, e aí já é uma outra história. A gente tem 10 minutos agora pra falar. Mas conta rapidinho essa do filho. Resume, gente. Vocês viram que o Adri, ele conta detalhes. E eu acho isso ótimo, mas... O horário... uma hora voa, cara. Por isso que eu falo, às vezes... Bom, eu vou ser bem rápido, bem ligeiro. Eu vou falar de preconceito com você. Tá. Tentamos ter filhos, não conseguimos. Ela tem lúpus, então seria também um risco. Tentamos assim por 2, 3 anos, não conseguimos. Eu já tinha uma ideia formada de adotar. E conversamos, entramos no consenso. Não, vamos adotar. Então vamos adotar. Entramos no processo de adoção. Fizemos todos os procedimentos que tinha que fazer. Faz isso, é documento. Aí tem que levar atestado médico, fazer entrevista. Entramos no processo. Aí é um processo mesmo. Tem juiz, né? Tem promotora. Esse processo foi negado pra gente ser habilitado a adotar. O porquê? Porque eu vivia com HIV e minha esposa tinha lúpus e poderíamos morrer a qualquer momento e a criança ficaria desamparada. Foi isso que a assistente social e a promotora escreveram no laudo do processo. E
Bom, aí a gente ficou, né, de boca aberta. Falei, e agora? E agora? Minha esposa falou, esquece, não quero mais, não quero mais. Eu já não estava mais no GIV nessa época, foi em 2014 ou 15, se eu não me engano. Foi 2015, 14. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá no GIV, conversei com a advogada que tinha lá. Ela falou assim, olha, Adriano, eu posso fazer para você. Podia entrar com recurso. Eu posso fazer o recurso para você, mas eu não vou poder levar, não vou poder acompanhar. Ela falou assim, não, tá tudo bem. Ela falou, e outra, você quer processar? Você quer processar a promotora aí, a assistente Sim, social? até porque o HIV já tinha Né? virado uma doença crônica. Aí eu... Não fazia sentido eles falarem isso. Aí eu peguei e falei assim, não, eu não quero, eu só quero o recurso mesmo. Eu não vou me desgastar processando esse tipo de pessoa, né? E aí entrei com o recurso, entramos com recursos e esquecemos, continuamos nossa vida. Continuamos nossa vida. Aí um tempo depois, ligaram pra gente, falando, olha, vocês têm que vir aqui renovar o cadastro. Aí, mas como assim, não foi recusado? Não, vocês ganharam o processo, você não tá sabendo? Ai, que lindo. Aí, vamos lá, renovamos, um pouquinho depois falaram que tinha uma criança, um menino, mas que tinha um probleminha no coração, só, mas coisinha leve. Vamos lá, no dia ela mostrou a foto, só tinha uma foto impressa na folha de sulfite dele. Agora é hora dele vir aqui. Vem cá, filho. Vem cá, lindão. E aí ligaram pro abrigo e falaram, olha lá, aquela tio. câmera, ó, que daí você vai aparecer lá na televisão depois. Amanhã a tia Ju vai publicar. Amanhã à noite. Aí falaram que ele tinha só um probleminha no coração, mas que não era nada grave e tal. E aí ligaram pro abrigo pra gente ir lá conhecer. Ele estava internado com pneumonia. Ainda tivemos que esperar mais um tempo. E por fim, aí a gente ficou um mês inteiro indo visitar Já ele. se apaixonaram na hora, né? Ele olhava pra gente, ele só chorava. Não queria vir no colo. Aí a gente achando, ele não Ele vai... tava com quantos anos? 1 ano e 4 meses. Ele não andava, não falava. Aí, e hoje virou esse menino lindo. Aí descobrimos que a cardiopatia que ele tem é muito grave. Ele já fez 3 cirurgias, vai ter que fazer mais. Mas Deus vai abençoar. Só que... Já abençoou sua vida, você acha que não vai abençoar seu filho? Uma das cirurgias, a terceira cirurgia... Você me falou, você não é a única pessoa viva. Você falou pra mim hoje, Ju, eu sou a única pessoa que tá viva de 85. Se vocês conhecerem alguém, vocês escrevem aqui no comentário. Que contraiu o HIV em 85. Sim, a única você pessoa... Já tem Deus com gente, você. bem claro, a única pessoa que tá viva e que tá nas redes sociais. Pode ser que tenha pessoas tem muitas pessoas que não gostam de se expor, né? Mas que eu conheço, Mas você não concorda que se tivessem muitas, alguma ia ter te procurado já, né? Ou não? Não sei. Se bem que também... Não faço ideia, né? Porque tem pessoas que são tão assim... Quer pegar o banquinho ali, ó? Tem tanto medo que preferem não se expor até pra quem vive com HIV, né? Que é o medo da exposição. Rodrigo, você sente que depois que você casou, família, né? Que... Enfim, não é mais uma doença, né, mortal. Você sente que o preconceito melhorou? Ou você sente preconceito ainda, mesmo no seu caso, que ainda é um pouco diferente, né? Por não ter pego de vias sexuais. Porque preconceito a gente sabe que tem milhões, né? Tanto que a gente tá falando disso, mas... O que você sente? E como você acha que isso pode melhorar? Outros homens heterossexuais se mostrarem, né? Ou outras histórias como a sua? Então, é uma coisa que me deixou muito triste e chocado, porque... Eu fiquei um bom tempo afastado de tudo, né? Eu estava vivendo a minha vida, cuidando do Marcos, né? Cuidando do Marcos, e eu fiquei muito afastado de tudo. E eu não tinha noção. E o meu convívio sempre foi com pessoas que sabiam, né? Que eu vivo com HIV, e pessoas que nunca me trataram com preconceito. Então, quando eu comecei nas redes sociais, 2 coisas. Uma me deixou muito feliz, que é a quantidade de pessoas falando sobre HIV, né? De pessoas que vivem com HIV, de médicos. Então, isso me deixou muito feliz.
E uma coisa que me deixou muito triste foi o quê? Que pouco se evoluiu na questão do preconceito. Sim. Muito pouco. Quase nada, né? Quase nada. As pessoas continuam julgando. Julgam, as pessoas não buscam informação, as pessoas não sabem de muita coisa. Então, isso me deixou bem chocado, porque eu achava que tinha melhorado. Por eu Você estar sentiu afastado. com você também esse julgamento? Comigo não. Tá. É porque é muito engraçado que quando eu comecei, veio uma pessoa, tipo, um hater, né? Já veio um logo de começo. Já tô me acostumando com eles também. Né? Veio um logo de começo, inclusive era uma pessoa vivendo com HIV e veio falar, ai, que essa doença maldita que você tá falando que tal. Aí eu só virei pra ele e falei assim, escuta, há quanto tempo você vive com HIV? Ele falou, eu vivo com HIV há tantos anos. Eu lembro que na época que veio a ZT, eu tinha que pedir para um amigo meu que trabalhava na VASP, na Varg, sei lá o que, trazer a ZT para mim. Isso foi em 90. Aí eu falei assim, então, amigo, enquanto seu amigo trazia a ZT para você teve o acesso à ZT, eu ainda tive que esperar 2 anos e doente. Você falou isso? Falei isso para ele. Ficou sem palavras, né? E outra coisa que também as pessoas falam muito e não tem como argumentar é a questão de cura. Porque muita gente me procura e fala, essa doença é maldita, eu quero uma cura. E são pessoas que não experimentaram, não passaram pela AIDS. Sim. Né? Essa maldição toda é por questão do preconceito. Total, e muita gente né? que recente. E essas pessoas viravam pra mim e falavam assim, uma cura. Aí o que eu respondo é o seguinte, a minha cura já veio. A minha cura já veio. Porque eu não adoeço mais e eu não transmito mais o vírus. Então a minha cura já chegou. A sua cura vai chegar a partir do momento que você aceitar. Verdade, lindo. A partir do momento que você aceitar e você começar a se cuidar. Por quê? O que você tem? Você tá doente? Eu perguntava, você tá doente? Você tá com alguma coisa? Não, não tô. Eu falei, então o que mais você quer? O fim do preconceito é o que todos nós queremos. Sim. Né? Essa é a cura. Aí eu falo, essa é a cura que a gente precisa. O fim do preconceito. E eu acho que fica muito linda essa sua entrevista exatamente por isso, porque você fez um relato aqui quase de 1 hora, né? Eu nem te interrompi porque tava muito bom de escutar, tá? Assim, de tudo que você passou, sabe, Adri? De tudo que você passou, jovem, né? Adolescente, teve todas as doenças oportunistas, e agora o valor que você dá para esse remédio. Então é tão legal você falar isso para muita gente que só reclama da vida, que se acha infeliz, coitado. Reclamar é quando você pegar um diagnóstico em 85 criança, né, e passar por tudo que você passou. Hoje tem os melhores medicamentos do mundo, é gratuito no Brasil. As pessoas começarem a olhar mais as coisas boas e não só se vitimizarem, acharem por que eu fui escolhido para isso ou para aquilo, e por que não ser um propósito de ajudar pessoas. Você sabe que isso é muito comum. Eu passei por essa época de me vitimizar, sabe? Eu passei por isso. É comum. Só que assim, você tem que pôr na cabeça que é uma fase que tem que passar rápido. Chega de vitimizar, vamos erguer a cabeça, vamos... E hoje tá muito mais fácil você erguer a cabeça do que naquela época. Eu me vitimizava, por quê? Porque eu tava sempre doente, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia estudar, eu não conseguia namorar, eu não conseguia nada. Então eu me vitimizava, mas mesmo naquela época eu parei de me vitimizar, porque a minha mãe não deixava eu me vitimizar. Maravilhosa, como que ela chama? Roseli. Rose, um beijo, você é guerreirona, depois vamos trazer ela. A minha mãe não me deixou, não deixou eu me vitimizar em nenhuma questão, nem da AIDS, nem da hemofilia. E você tá aqui hoje graças a ela, imagina o que essa mãe não fez pra ti, né? Você viu, foi atrás do negócio de limão, porque fazendo de tudo, É o que eu falo, hoje eu tô vivo, Deus. 80% graças à minha mãe. Linda. E 20% sou eu que quis. Então essa entrevista é em homenagem a ela total.
Total, aproveitar o Dia das Mães pra maravilhoso. mandar um beijo pra minha mãe. E o Alex vai subir ela hoje pra mim, né, Alex? Pra eu subir ela amanhã. Mandar um beijo pra minha deixa mãe. eu te falar, então, exatamente isso, gente, voou, passou muito rápido. O Adri é maravilhoso, mas ele vai voltar, porque o tema HIV vai ficar sempre no Estrela Podcast. A gente sempre vai estar debatendo e lutando contra o preconceito juntos. Então, acho que é legal você deixar um recado final, suas redes, tudo isso que você fala exatamente para as pessoas que você está sentindo ao seu redor, que você recebe mensagem, pessoas deprimidas que pegaram. Sim, tem muitas pessoas que pensam até em desistir do tratamento. De tanto preconceito da sociedade. Muito preconceito, né? Eu acho que esse não é o caminho. O caminho que eu aconselho a maioria dos meus seguidores que passam por isso é o quê? Você não tá bem, procure um psicólogo, procure um tratamento. A saúde mental é de extrema importância. Foi para mim de extrema importância no passado. Sim. E hoje é de extrema importância. Por quê? Porque hoje o que está acabando com as pessoas não é a AIDS, não é o HIV, é a cabeça. A cabeça que está destruindo as pessoas. Então é necessário um tratamento, uma terapia, o que for necessário. E outra coisa é que, gente, vamos viver. Vamos parar de olhar a vida do outro, julgar. Vamos viver. Em relação ao preconceito, a maior arma que existe contra o preconceito é a informação. Vamos transmitir informação. Eu falo que hoje eu não transmito mais o HIV, eu transmito informação, eu transmito acolhimento e amor. Lindo. Né? Então é isso, vamos transmitir informação, vamos passar informação. Não tem mais argumento nenhum para o preconceito, né? Mas é só gente promíscua que pega o HIV. Não, gente, pelo amor de Deus, não dá essa cabeça de ficar julgando. Gente, não vai por isso. É só uma doença sexualmente transmissível a mais. Qualquer pessoa que faça sexo, não importa se é com uma pessoa ou 500 pessoas, está sujeita. Então, prevenção, informação, é isso. Dri, para o pessoal te seguir, como que tá? Se quiser, eu coloco aqui na descrição. Se for difícil, eu coloco aqui embaixo. Você pode pôr na descrição, eu vi mas... Que ele é Dri, ele tem... Mas no TikTok você tá como? No TikTok eu tô como Dri Lopes, _ vida positiva. O bichinho já tinha monetizado no TikTok e eu falei pra ele isso hoje. Só hoje ele foi colocar a monetização mas faz dele. o que? Acho que faz uns 4 dias que eu atingi 10 mas mil. agora você vai brilhar nas entrevistas, eu vou te mandar vários cortes, a gente vai explodir seu TikTok também. Se Deus quiser. Muito obrigada, amei. Ju, desculpa que foi nessa velocidade, mas imagina. 1h15 até que a gente falou bastante. Bastante, é o que eu falei pra você. Mas pra mim o ideal seria 2 por coisa, mas eu tenho que resumir, senão meu pacote não dá, entendeu? É o que eu falei pra você, 1 hora é pouco. Mas amei. Agora imagina eu contar a minha vida em 3 minutos. Mas você mandou bem, eu achei que ficou muito bom. 3 minutos foi um grande desafio. E é isso, gente. Isso. Quem gostou, curte, comenta, compartilha pro Dri voltar. Aperta o sininho, ó. Ele já eu falei essas palavras de youtuber, ele já fez assim, ó. Né? Aperta o sininho. E é isso. Muito obrigada. Até o próximo episódio. É isso, gente. Um grande beijo para todos vocês. Beijo.